Esta é a rodovia B314, localizada a 19 km ao sul da cidade de Bristol, em Somerset, Inglaterra. A estrada percorre ao longo do lago Shell Valley, um corpo d'água com 63 anos de idade que já foi o centro de uma próspera comunidade agrícola. No entanto, a área foi inundada e transformada no reservatório Shell em 17 de abril de 1956. Antes da construção do reservatório, a Bristol Water, responsável pela sua operação, adquiriu 2.000 acres de terra, demolindo alguns dos edifícios mais notáveis e reconstruindo outros em áreas próximas. Entre 1953 e 1955, dois renomados arqueólogos, Philip Arthur Hughes e Ernest Greenfield, conduziram escavações nesta região. Descobriram vestígios de habitação humana que remontavam à Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, evidenciando a longa história da área. No entanto, a história que será contada hoje remonta a uma comunidade que habitava essa região no final do século XIX, 50 anos antes da construção do reservatório. Naquela época, a terra era altamente produtiva e uma próspera comunidade agrícola florescia. A vila de Moreton situava-se a sudoeste do lago de 1.200 acres, onde viviam Robin e Elizabeth Brown com sua filha de 14 anos, Catherine. Embora fosse uma família amorosa, eles eram excessivamente protetores com Catherine, o que começou a incomodá-la à medida que ela crescia. Na juventude, ela começou a se rebelar, passando dias fora de casa e retornando tarde da noite, o que angustiava seus pais. Uma noite, os temores dos pais se concretizaram quando Catherine não voltou para casa. Robin e Elizabeth, junto com amigos e vizinhos, procuraram incansavelmente por ela, vasculhando casas de amigos e o campo ao redor, sem sucesso. Subitamente, Elizabeth sentiu a urgência de voltar para casa, caso Catherine retornasse. Não demorou mais de 10 minutos depois que ela chegou em casa para ver Catherine subindo o caminho do jardim. Seu cabelo estava molhado e seu vestido encharcado, o que aumentou a preocupação de Elizabeth. Ela correu até a filha, perguntando onde ela estivera e explicando que toda a aldeia estava à procura dela. Catherine, em silêncio, passou por sua mãe e subiu as escadas em direção ao banheiro, onde permaneceu por horas. Elizabeth, decidindo não interferir, permitiu que Catherine se recuperasse por conta própria. Sem saber ao certo o motivo, Elizabeth estava exultante por ter sua filha de volta em casa e em segurança. Quando Robin Brown finalmente retornou com a triste notícia de que não haviam encontrado nenhum vestígio de Catherine, ele foi surpreendido por boas notícias. Neste ponto, ambos os pais decidiram verificar Catherine, mas não a encontraram, nem no banheiro nem em qualquer outro lugar. No dia seguinte, seu corpo sem vida foi descoberto no fosso de Stratford Mill, um moinho de milho localizado a menos de 1 quilômetro ao sudeste de sua casa. Catherine havia se afogado, estando morta há pelo menos 24 horas. Esta é Heron's Green, a oeste do lago. A próxima parte desta história nos leva para este local numa noite de junho, quase 100 anos no futuro, quando uma figura fantasmagórica de uma mulher foi avistada caminhando pela mesma estrada. O que distingue este avistamento de muitos outros supostos encontros com fantasmas é que a jornada do espectro foi testemunhada por pelo menos 9 pessoas na mesma noite. Em 5 de junho de 1999, um homem chamado Chris Pugh, sua parceira Wendy Gunning e sua filha Sam estavam dirigindo ao longo da B314, beirando o lago em direção ao sul. Eles estavam retornando para sua casa em Blagdon quando quase atropelaram uma mulher de branco atravessando a estrada. Chris Pugh, que descreveu o que viu em uma entrevista de 2001 para a London Weekend Television, relatou ter avistado uma luz levemente triangular na estrada à frente. Conforme o carro dele se aproximava, sua parceira Wendy o alertou para ter cuidado ao passarem perto da figura, que parecia flutuar em vez de atravessar a estrada. Estavam suficientemente próximos, cerca de 4 pés, de acordo com o Sr. Pugh, para distinguir que ela vestia um longo vestido de 3/4 e uma capa estilo capuz de linho. O Sr. Pugh acionou os faróis, mas ela parecia alheia e continuou atravessando a estrada. Posteriormente, ele recordou: lembro-me vividamente de seus longos cabelos ondulados, parecendo um pouco oleosos ou até mesmo molhados. Eu estava convencido de que não era humana. Era algo sobrenatural. Sua filha Sam,
Também entrevistada, inicialmente pensou que era apenas alguém atravessando a rua. No entanto, depois de discutir com os outros passageiros e refletir sobre o ocorrido, ela admitiu sentir-se perplexa. Após o encontro próximo com o que todos acreditavam ser um fantasma, o Sr. Poole parou no estacionamento de um pub próximo, onde ligou para a polícia para relatar o incidente. Ele reconheceu que se sentiu um pouco bobo e que a ligação foi difícil de fazer. A polícia realizou uma busca na área, mas não encontrou nada. O restante da viagem de volta para Blagdon transcorreu sem incidentes. No entanto, apenas uma semana depois, Chris Pugh viu um aviso no jornal local. Era um apelo a qualquer pessoa que tivesse testemunhado algo incomum nas proximidades do lago, especialmente ao longo da B314, para se manifestar. Este apelo foi feito porque várias pessoas haviam surgido com relatos notavelmente semelhantes ao que Chris Pugh, sua parceira e sua filha tinham visto naquela mesma noite. Uma mulher chamada Jack Salter, membro da Compton Martin History Society, organizou uma reunião conjunta com a vizinha West Altrey History Society. Segundo o relato de Chris Pugh, cerca de 12 pessoas compareceram a essa reunião. Apesar de serem em sua maioria desconhecidos entre si, todos apresentavam relatos assustadoramente semelhantes sobre a misteriosa garota. Entre os presentes estava um grupo de 5 pessoas que voltava para casa de uma festa e relatou ter avistado uma mulher com um vestido que parecia, nas palavras deles, sólido, porém acinzentado e nebuloso. Outra testemunha era uma mulher chamada Carol Gillen, que viajava sozinha. Ela explicou que inicialmente pensou que a mulher estava louca por estar vestida daquela maneira e andando na estrada no meio da noite, mas ficou paralisada ao volante ao se deparar com a estranha visão de perto. A senhora Gillen relatou que reduziu a velocidade e observou enquanto a figura avançava lentamente pela Kingshill Lane, uma estrada que se ramificava a oeste da B314. Em 2001, ela descreveu o que viu. Seu cabelo era muito espesso e flutuava em volta de seu pescoço. Ela caminhava com passos firmes. Pensei, o que é isso? A próxima coisa que pensei foi, isso é um fantasma. Eu simplesmente sabia. Cismada com seu encontro, ela iniciou sua própria investigação, perguntando às pessoas da região se já tinham visto a garota ou sabiam alguma coisa sobre ela ou sua história. No entanto, ninguém tinha informações a oferecer, exceto uma mulher local que mostrou a Carol um livro intitulado Old North Somerset, em Rotas Românticas e Caminhos Misteriosos, publicado em 1987 escrito por Alan L. Holt. Foi apenas através deste livro, até onde posso verificar, que surgiu a teoria da Dama do Lago. No capítulo 6, o livro detalha a história mencionada de Catherine Brown, sua morte e o suposto ressurgimento visto por sua mãe após sua passagem. Naturalmente, não há nada que sugira que o fantasma, se é que era isso, não tenha vindo de outra pessoa falecida nos registros da história. Na verdade, embora Catherine Brown tenha sido apontada como o candidato sobrenatural mais provável para a garota, existe outro. Apenas 6 milhas ao norte do local dos avistamentos no lago Shell Valley em 1999 fica a vila de Battle Gurney. Um trecho da 38, também conhecido como Bridgewater Road, passa ao longo da vila, e é ao longo deste trecho de estrada que avistamentos da chamada Dama de Branco têm sido relatados por muitos anos. Parece não haver nenhuma ligação entre as duas aparições, e as descrições fornecidas são ligeiramente diferentes. Disse que a aparição em Battle Gurney veste um jaleco branco, enquanto a aparição à beira do lago é descrita como usando um vestido antiquado. No que diz respeito às aparições no lago, não encontrei nenhum registro de outros avistamentos naquele local antes ou desde aquela noite de 1999, embora a Sociedade de História da Família de Bristol e Avon afirme que houve vários ao longo dos anos. De qualquer forma, isso tem sido objeto de debate dentro de grupos históricos locais e entre investigadores paranormais. Seriam os restos fantasmagóricos de Catherine Brown tentando refazer seus passos para casa? Uma casa que, como seu túmulo, agora está profundamente abaixo do lago Shell Valley. O Stratford Mill, o edifício próximo ao fosso onde Catherine Brown se afogou todos esses anos atrás, foi demolido antes do enchimento do reservatório e reconstruído no Blythe Castle Estate, a 16 milhas ao norte do lago Shell Valley.